Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. O Senhor Jesus disse: passemos, significa que ele iria junto. Quando você estiver na presença do Senhor e Ele te der uma palavra, você vai ouvir aqui revelações de Deus. Deus vai falar ao seu coração através da palavra. Ouça a palavra, guarde a palavra, creia na palavra e obedeça a palavra. O resultado é bênção, o resultado é milagre. E quando o Senhor Jesus disser: passemos para outra margem, tenha certeza absoluta que você vai chegar na outra margem. Aconteça o que acontecer, você vai chegar na outra margem, porque é promessa do Senhor. E na outra margem tem bênção, tem crescimento, tem milagre do Senhor. Porque na nossa caminhada com o Senhor é melhoria contínua, né? Como a gente costuma dizer, um kaizen espiritual. Sempre o dia seguinte é melhor do que o dia anterior. Então, quando o Senhor disser: passemos a outra margem, creia, você vai chegar na outra margem. Quando o Senhor disse para o apóstolo Paulo que enfrentou uma tempestade, o navio foi a pique, foi recebido por um povo bárbaro, foi picado por uma cobra na mão, mas o Paulo estava tranquilo. Por quê? Porque ele já tinha ouvido a palavra do Senhor, que ele se apresentaria a Roma. Então, quando vem a promessa de Deus, quando vem a palavra do Senhor, pode afundar o navio, pode vir um povo bárbaro, pode o Butantã inteirinho picar sua mão, que você vai chegar em Roma. Porque Deus é Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se confunda ou que se engane. Ele prometeu, vai cumprir. Só tem um jeito de não haver o cumprimento: se você se afastar, se você quebrar a sua parte no contrato. Mas se você obedecer, as promessas de Deus, todas vão se cumprir sobre a sua vida. E aqui no versículo 36 diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, levaram o seu Jesus no barco consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Veja o que aconteceu. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. De repente, levantou-se uma grande tempestade. E a pergunta que fica é, vou perguntar, a estratégia do Senhor é perguntar: quem enviou aquela tempestade? De uma hora para outra veio uma tempestade sobre o barco. Quem enviou aquela tempestade? Nós sabemos que existem 3 tipos de tempestades. Tem as tempestades da natureza, aquela que o Paulo enfrentou no naufrágio, era uma tempestade da natureza. O vento tinha até nome, Euroaquilão. Tinha a tempestade que Deus manda. Ô pastor, Deus manda, ele mandou uma tempestade sobre o Jonas, né? O profeta não convertido Jonas, mandou uma tempestade sobre o Jonas. Aliás, a respeito do Jonas, ele pregou, 120 mil pessoas se converteram, menos uma, ele, né? Que amava mais abóboras do que pessoas. Então, Deus enviou, tem a tempestade da natureza, tem até nome, as regiões nós já sabemos. Tem a tempestade que Deus manda, mas a tempestade que Deus manda, Ele manda para corrigir. E tem a tempestade que o inimigo manda. A tempestade que o inimigo manda, ela vem para roubar, matar e destruir, né? E aqui, irmãos, essa tempestade era enviada pelo inimigo. Por que o inimigo enviou a tempestade? Para impedir que eles chegassem na outra margem. Então essa tempestade, o inimigo enviou e o Senhor a repreendeu, né? Para impedir que eles chegassem na outra margem. Para que eles tomassem posse da outra margem. Para que eles recebessem bênçãos, milagres na outra margem. Toda vez, guardem isso, toda vez que você estiver próximo de uma grande bênção, toda vez que você estiver próximo a um grande milagre na sua vida, o inimigo vai enviar tempestade.
para que você desista, para que você pare, para que você não continue, para que você recue, para que você afunde, para que você não tome posse da sua bênção, do seu milagre. Toda vez que tiver um grande milagre em vista, uma grande bênção, o inimigo vai enviar uma tempestade. E muitos que não estão conscientes disso, desistem nessa grande tempestade. Outro dia eu vi até um desenhozinho de alguém cavando sobre a rocha e tinha um pouquinho só de terra para ele atingir um diamante. E ele parou, né? Na hora que estava para tomar posse, as pessoas param. Irmãos, quando vier uma tempestade, todas as coisas cooperam para o bem. Enxergue que depois dela tem uma grande bênção. Depois dela tem um grande milagre do Senhor. Nessa hora, persevere. Nessa hora, tenha bom. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Passe por sobre as aflições e tome posse da sua bênção. Você quer ver um outro exemplo? Mateus capítulo 2, versículo 13. O mundo iria receber a maior bênção sobre a sua história. A maior bênção estava chegando. Mateus 2, 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então vocês vejam, a libertação do mundo estava chegando. O Verbo se fez carne. O Senhor Jesus nasceu. E o que aconteceu? Quando estava chegando um libertador, uma grande bênção, o inimigo enviou uma tempestade. Herodes, comandado pelo inimigo, mandou matar todas as crianças, né? Então o inimigo, ele se levanta. Lembra quando Moisés, né, nasceu? O faraó colocou o mesmo. Nasceu um libertador, vem libertação, irmãos. O inimigo vai se levantar. Ele vai se levantar, irmãos. Ele não vai esperar você tomar posse da bênção tranquilamente. Ele não vai ficar olhando você sendo abençoado. Ele se levanta. Quando nasceu Moisés, ele se levantou, também matando as crianças hebreias, né, da região. Quando nasceu o Senhor Jesus, se levantou mandando matar as crianças, né? Aqui o Senhor Jesus estava indo para outra margem e tinha uma obra fantástica na outra margem. O inimigo se levantou. Ele sempre vai se levantar toda vez que você estiver próximo de uma bênção. Então, quando vier uma tempestade, irmão, não se aflige. Oh, meu Deus do céu, não. Tem bênção após a tempestade. É isso que nós temos que pensar, porque o inimigo não abre mão daquilo que está na sua mão, né? Ele vende caro a derrota. Por isso que a palavra diz: resistir ao diabo. Tem que resistir, irmão. Não é chegar a falar: diabo, sai, e virar as costas. Não, irmão, tem que resistir, né, até que o mal saia. Ele não vende barato a derrota. Marcos capítulo 5, versículo 1. Voltemos ao texto base lá. Então você já sabe que toda vez que você estiver na iminência de tomar posse de uma grande bênção, o inimigo vai se levantar com uma tempestade. E chegaram a outra banda, a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Então vejam aqui: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansá-lo, né, ou amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Irmãos, como o Senhor prometeu, desde o início, chegaram na outra margem. E na outra margem, o pastor só falou que tinha bênção, e tem bênção.
Mas sem bênção tem luta. Quando Josué chegou na terra prometida, não foi só cercar lá e entrar lá, não. Ele teve que combater, teve que derrubar Jericó, né, com a direção do Senhor, teve que conquistar, irmãos. A bênção tem que ser conquistada, né? E aqui, eles chegaram na outra banda e foram recebidos por um endemoniado, né? Um demônio, depois, conhecendo o texto, sabemos que era uma legião que possuía o homem e oprimia não só o homem, mas oprimia também toda a região. Agora vocês estão entendendo quando o inimigo é astuto? Era um território, Gadara, dominado por uma legião de demônios sobre uma pessoa que escravizava toda a região. Todos tinham medo de andar para lá, para cá, em função do endemoniado. Prendiam, mas ele despedaçava as correntes. Aqui o inimigo vem de cara. Aquela tempestade foi para impedir que o Senhor Jesus chegasse lá em Gadara e libertasse não só aquele homem, mas libertasse também a região. Entenda, irmão. E o objetivo do Senhor, quando enviado por Deus para lá, irmãos, era para libertar. Os objetivos de Deus são claros. O objetivo de Deus é nos libertar da escravidão, da prisão, das coisas do mundo. O objetivo do Senhor é nos transformar, nos converter, né, nos abençoando e nos salvar. Então o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, veio nos abençoar. E o primeiro passo é nos libertar, tirar o entendimento que aprisionava, tirar tradições, religiões, práticas, conceitos, valores que aprisionam, né, e nos colocar em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor tem esses objetivos, cara: nos libertar a nossa família. Essa é um dos objetivos claros do Senhor. Então não se preocupe com a tempestade, irmãos. A tempestade foi enviada pelo inimigo para impedir a bênção, para impedir a libertação. Enxergue os propósitos de Deus. Para que Deus permitiu essa tempestade? Porque nada acontece na vida de um cristão fiel sem a permissão do Senhor. Para que Deus permitiu essa luta? Qual é o propósito? Isso que o cristão tem que estar vendo. E não, ó vida, ó azar, de novo aconteceu esse mal, e essa dor aqui, e esse mal aqui, e essa perda aqui nas finanças. Não, irmão. Para que? Eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu ouço a palavra de Deus, eu glorifico o nome do Senhor. Nada acontece na minha vida sem a permissão de Deus. Então, para que Deus permitiu? Né? Qual o propósito de Deus? E saiba que depois sempre vai vir bênção. Então nós, junto com o Senhor, nós, junto com a palavra, devemos repreender a tempestade e perseverar em busca da nossa bênção, do nosso milagre, porque Ele está próximo, Ele está muito próximo. E o inimigo vai se levantar mais uma vez, vai usar pessoas. Quando o inimigo quer destruir alguém, ele coloca uma pessoa na vida desse alguém. Uma pessoa comandada por ele, manipulada por ele, uma pessoa perturbada, uma pessoa endemoniada, uma pessoa que você fala que o fulano é mau, hein? Ele é maldoso, hein? Ah, quem falou que não tem pessoa má? Não, tem sim, não tem, irmão. Deus não cria tranqueira, irmão. Todos são criaturas de Deus. O inimigo é que manipula, é o inimigo que transforma as pessoas em pessoas más. Quando elas forem libertas, vão ser uma bênção de Deus. Quantos criminosos, quantas pessoas que faziam atrocidades no passado se libertaram e hoje estão servindo ao Senhor, estão pregando ao Senhor. E isso vai ficar bem claro aqui nesse texto. Vai ficar bem claro. Porque aquele endemoniado, que todo mundo temia, que ninguém conseguia prender com correntes, com nada, que vivia se mutilando, que vivia nos cemitérios, esse vai ser transformado por Deus. Você conhece o texto, você sabe disso, né? Então vejam como Deus age. E aqui no versículo 6 e 7 diz: e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O inimigo vem indicar a derrota. Primeiro envia a tempestade,
Depois envia um endemoniado. Estou endemoniado, vou acabar com você. Né? E depois ele tenta enganar. Né? O pai da mentira, o mestre do engano, não deixa de usar a sua arma, o engano, manipular, bajular. Que temos nós contigo, não temos nada contigo, o Senhor é filho do Deus Altíssimo. Até elogiando o Senhor Jesus. Cuidado, irmão. Cuidado com... Irmãos, todo golpista é simpático, irmão. Todo golpista é simpático. Vem com uma conversa agradável. Vem lá com um discurso de engano, irmão. Tem um grande negócio para você. O negócio da China. Né? Então deixa lá para os chineses, porque eu não quero. Eu quero um negócio que venha de Deus. Né? Cuidado com os enganos, cuidado com as manipulações, cuidado com promessas mentirosas de endemoniar, de pessoas que prometem coisas miraculosas que não tem nada de verdade. E te dizia do seu propósito, te afasta da bênção do Senhor. Essa é uma outra... Pessoas não libertas irão te dizer, irão te oferecer, irão tentar te convencer, né? Vão fazer de tudo para que você se afaste de Deus e da sua bênção. Né? E pessoas que falam, não, eu estou bem. Né? Está se enganando. Não tem nenhum problema comigo. Estão enganados pelo mestre do engano. Então não creia, não desista de lutar, de expulsar o mal. É endemoniado? O demônio tem que sair. E no versículo 8 ao 13 diz, porque ele dizia... Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. Os demônios não queriam sair daquela região, eles dominavam aquela região. Né? E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. Né? Continua o texto aqui. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. O Senhor Jesus fazendo vontade de demônio. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogaram-se no mar. O Senhor já tinha ordenado que saíssem. Você veja como eles são teimosos, né? Eles vêm de caro à derrota. E mesmo assim eles continuavam falando. E até estavam pedindo. Primeiro disseram que eram muitos, né? E depois pediram para entrar nos porcos. Né? Irmãos, o inimigo está resistindo. O Senhor já tinha ordenado. O inimigo está falando ainda. Persista na expulsão deles. Porque eles fazem de tudo para não sair. E olha, suspeite quando sai fácil. Porque quando sai fácil, eles acabam voltando com reforços. 7 espíritos piores. É o que diz a palavra do Senhor. Né? O Senhor, Ele não permitiu que eles entrassem nos porcos apenas porque eles pediram. Né? O demônio falou, permita-nos que entremos nos porcos. E o Senhor permitiu. Né? Mas o Senhor não fez a vontade daqueles demônios. Pastor, agora você confunde minha cabeça. Eles pediram, o Senhor permitiu? Não, irmãos. Isso o Senhor permitiu porque já fazia parte do plano de Deus. Já fazia parte do propósito do Senhor. Porque o demônio é astuto, irmão. O demônio é astuto. Se um endemoniado, uma pessoa endemoniada falar assim para você, orai sem cessar. Você vai falar, não, eu não vou orar mais só porque o demônio mandou. Não, irmão. Se você fizer isso, você vai cair na armadilha dele. Irmão, você não tem que ser influenciado por aquilo que endemoniados, perturbados, né? E tem muitos por aí. Tem perturbados na escola, tem perturbados no serviço, tem perturbados na rua, usados pelo inimigo. Você não tem que ser afetado ou direcionar as suas ações em função daquilo que eles falam. Você tem que obedecer à palavra do Senhor. Aconteça o que acontecer, falem o que falarem. Obedeça a palavra do Senhor, siga o plano de Deus. Era isso que o Senhor Jesus estava fazendo, porque o plano de Deus contemplava um outro propósito. Veja aqui no versículo 16 e 17. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado,
acerca dos porcos e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Irmãos, os moradores estavam pedindo para que o Senhor Jesus saísse de lá. Por quê? O Senhor Jesus libertou o rapaz, libertou a região. Por que eles pediram para que o Senhor Jesus... Por que não glorificaram o nome do Senhor pela libertação do rapaz, pela libertação da região? Por que pediram para o Senhor Jesus sair de lá? Sabe por quê? Por causa do prejuízo que eles tomaram com os porcos. Eram os porqueiros. Então entendam, o Senhor permitiu que os demônios entrassem nos porcos para tratar a ganância daqueles porqueiros. Porque o Senhor sabia que no partir do momento que eles perdessem os porcos, eles iam se rebelar, falando: poxa, tivemos um prejuízo. Ou seja, os porcos, ou o lucro que os porcos davam, valiam muito mais do que a libertação do homem e a libertação da região. Irmão, tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas que ela não se contenta em ver uma pessoa sendo liberta, recebendo um milagre, sendo abençoada. Ela só vê o lado dela. Ela não ama o próximo como a si mesmo. Ou seja, me deu um prejuízo, eu perdi algo, então isso é que conta para ela. Não, irmãos, não é essa a direção de Deus. Nós devemos nos alegrar. E tem alguns que falam: aquela pessoa recebeu uma grande bênção, um grande milagre. Mas não aceito isso não, porque não foi na nossa igreja. Ela tem que ser liberta na nossa igreja. Ela tem que ser curada na nossa igreja. Ela tem que prosperar na nossa igreja. Irmão, que sentimento mesquinho. Glória a Deus que ela foi curada. Glória a Deus que ela foi liberta. Glória a Deus que ela foi... Não importa em que igreja ela foi liberta. Porque quem a libertou é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos. Não servimos a igreja. Servimos ao nosso Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vibro quando ouço um testemunho na televisão de um milagre, de uma bênção. Eu chego até a chorar de alegria. E não falar: não sei não, esse cara aí faz umas coisas esquisitas, e não sei o quê. Ele usa o óleo, ele usa a água, ele usa a rosa, ele usa aquilo. Que importa que a pessoa foi liberta? Não sei não, ele foi curado no sábado não pode curar. Não sei não, ela recebeu oração, mas a pessoa que fez oração não tinha o véu na cabeça. Eu não aceito não. Que sentimento, irmãos, que sentimento mesquinho. Irmãos, nós temos que vibrar com as bênçãos que Deus tem feito, não importa a placa, não importa o local, irmãos, não importa. É o nosso Deus que está operando. É o nosso Deus que está agindo. Não. Ele foi liberto, a região foi liberta, mas nós perdemos os porcos. Sai daqui, Senhor Jesus. Senão nós vamos perder os outros porcos que sobraram ainda. Em vez de glorificar o nome do Senhor, expulsar o Senhor da região, irmãos. Você está entendendo agora por que o Senhor Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos? Para tratar a ganância daqueles porqueiros que acabaram expulsando o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus não permitiu que os demônios entrassem nos porcos porque os demônios pediram: deixa entrar. Não, era plano de Deus para tratar a ganância dos porqueiros. O Senhor Jesus, quando chegou na outra margem, ele tinha inúmeros propósitos para Gadara. Inúmeros propósitos. Libertar o rapaz, libertar a região, tratar os porqueiros. E tem outros propósitos. Marcos 5,15 diz: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Então o rapaz estava limpinho, roupinha toda passadinha, aquele que vivia no sepulcro, se rasgando, devia até estar perfumado. E aí eles viram o testemunho da obra do Senhor. Um grande milagre, uma grande transformação. Um endemoniado violento
preso com correntes, que andava nu pelos sepulcros, estava liberto, limpo, vestido, e acrescenta em minha observação, perfumado. Glória a Deus. Então, uma grande transformação de vida. Deus é o Deus transformador de vidas, assim como transformou a minha, assim como tem transformado a sua vida. E o inimigo se levanta para impedir as transformações do Senhor, para impedir o cumprimento dos propósitos de Deus. Se levanta com tempestade, se levanta com pessoas perturbadas, né? Se levanta até com pessoas que estão vendo os seus lucros diminuindo, como for o caso dos porqueiros, né? Se levantam contra a obra do Senhor. Versículo 18 ao 20 diz: entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades, né? Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Entenda, irmãos, grande propósito de Deus em toda aquela situação era transformar aquele homem endemoniado, perturbado, num grande evangelista naquela região. O Senhor Jesus falou: não, você não vai comigo não, você vai aqui e vai pregar a palavra, vai dar o seu testemunho, vai evangelizar. Entendam agora, irmão, por que o demônio judiava daquela pessoa? Por que o demônio possuía aquela pessoa? Irmãos, o diabo sabe quem tem um chamado. O diabo sabe quem tem um chamado de Deus para fazer a obra. Por isso ele possui, por isso ele atormenta, por isso ele envia tempestade, por isso ele envia demônios. Por isso ele manipula toda a região. Entendam, quanto maior o seu chamado, maior vai ser o ataque do inimigo. Ou eu quero ser um grande evangelista, grande pregador da palavra, eu quero dar muitos frutos para Deus. Então se prepara para um grande ataque do inimigo. O inimigo sabe, irmãos, quanto maior a bênção, quanto maior o chamado, maior será o ataque do inimigo. Entenda, irmãos, o propósito do Senhor se cumpriu. Deus colocou aquele gadareno naquela região, porque Deus tinha um propósito: fazer dele um evangelista. E o demônio, sabendo do chamado, o possuiu. Numa brecha entrou, o possuiu, com uma legião de demônios. Era uma pessoa rejeitada por todos. Fugiam dele. Achavam: ah, não, esse não tem mais jeito. Esse não tem jeito, não. Não tem jeito. Irmãos, não há essa conversa de não tem jeito para Deus, para o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus libertou o endemoniado gadareno, ele pode libertar qualquer um. Não, mas eu conheço um lá no meu serviço, passou aqui, olha. Não, só o sangue de Jesus mesmo. Irmão, aquela pessoa vai ser liberta pelo Senhor e vai servir o Senhor. Entenda, irmãos, quanto maior é. Vocês viram um caso do Senhor Jesus, mandou matar todas as crianças para acabar com o Senhor. No caso de Moisés, também mandou matar as crianças, né, para impedir o libertador de vir. Quanto maior a bênção, quanto maior o chamado, maior vai ser o ataque do inimigo. E aqueles que você hoje não dá um tostão furado por ele, que é perturbado e endemoniado, Deus vai libertá-lo. Deus vai libertá-lo e Deus vai usá-lo. Porque foi para isso que Deus colocou ele no mundo. Deus não colocou ninguém no mundo para ser perturbado, para ser endemoniado, para ter uma legião de demônios, para sofrer. O inimigo faz isso, com os seus enganos, com as suas manipulações, com as suas sutilezas, os seus ataques. Ele faz isso. Mas quando o poder de Deus chega, em nome de Jesus, a pessoa é liberta e ela entra no trilho
ela entra no caminho, ela entra no plano de Deus, ela entra nos propósitos do Senhor. Entende, irmãos? Não podemos abrir mão de ninguém. E saiba, quanto mais violento for o ataque, né? E Deus, você lembra do Moisés? O Moisés foi perseguido no nascimento. E depois, irmão, ele era meio perturbadinho, Moisés. Ele era briguento, Moisés. Não podia ver alguma contenda que ele se intrometia. Ele chegou até matar um egípcio. Aí o que Deus fez com ele? Tirou o chamado. Não, esse não vai ser mais o libertador, não. Matou um egípcio? Não. Deus permitiu que ele fosse por um presídio de segurança máxima, chamado deserto. E lá ele ficou. E a palavra do Senhor diz em Números: tornou-se Moisés a pessoa mais mansa sobre a face da terra. É isso, irmão. A pessoa briguenta, pavio curto, espoleta, Deus transforma. Transformou Moisés, transformou esse endemoniado aqui. Tudo para que o sirvamos. Então, o inimigo levanta tempestades, envia demônios, mas maior é o poder de Deus que vence tudo isso. Persevere com o poder de Deus. Irmãos, a quem muito foi dado, muito será cobrado, e também muito será atacado. O diabo, ele não chuta cachorro morto, né, como dizem por aí. Não atira pedra em árvore seca. Ele sabe quem tem um chamado. Quanto maior forem as suas lutas, maiores serão as bênçãos de Deus sobre a sua vida. É diretamente proporcional, irmãos, né? Mas Deus transforma as lutas em vitórias, como transformou aqui. Persevere, expulse os demônios, porque Deus liberou grandes bênçãos para nós. E nós vamos tomar posse. Não vai haver tempestade que vai nos impedir, não vai ter pessoas endemoniadas que vão nos impedir, não vai ser manipulação alguma que vai nos impedir, engano algum que vai nos impedir. Os propósitos de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas. As promessas de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas. Só tem uma possibilidade de não se cumprir: se você desistir, se você se afastar. Mas se você perseverar, Deus cumpre. Deus é fiel. Ele cumpre a parte dele no contrato. Sempre cumprirá. Entenda, irmãos. Enxergue as lutas de uma outra maneira. Lutas são oportunidades de buscarmos mais a Deus, de orarmos mais a Deus, de conhecermos mais a Deus. Lembre, você veio para Jesus, a maioria veio no meio de uma luta, bendita luta, né? Mas quando estiver na iminência de uma grande bênção, o inimigo não vai ficar de patas cruzadas, não. Ele vai se levantar com uma tempestade, com uma aflição, com o mal. Persevere, irmão. Fala, na minha bênção está próxima. Amém, povo de Deus?